Olá, meu nome é Matheus, eu sou estudante da Universidade Federal de Uberlândia. Estou gravando esse vídeo para mostrar os principais passos para se compilar um kernel e criar uma chamada de sistema. Mas, primeiramente, vamos ver o que é um kernel e o que é uma chamada de sistema. O kernel, ou núcleo, é um componente que fica entre a camada de hardware e software. O hardware, por exemplo, a memória RAM, a CPU e o software, o sistema operacional. O kernel é responsável por garantir que todos os programas terão acesso aos recursos que necessitam do hardware através de chamadas de sistemas. Chamadas de sistemas, ou syscall, é uma interrupção de software, conhecida como trap, ao qual um programa de computador solicita um serviço do kernel, do sistema operacional, sobre o qual ele está sendo executado, ou seja, essa é a forma de comunicação do sistema operacional com o hardware, via chamada de sistemas. O primeiro lugar que eu fui para começar a inserir as informações da minha chamada de sistema foi no arquivo x8664 da tabela de chamada de sistemas. Fui ao final do primeiro grupo de chamada de sistemas e comecei a inserir as informações. A primeira coluna é o número da chamada de sistema, a segunda coluna se refere ao tipo de arquitetura que ela irá trabalhar, esse como indica que a minha chamada de sistema trabalhará tanto na de 32 quanto a de 64 bits. E a terceira coluna é o nome da chamada de sistema e a quarta coluna é o nome da função que executará essa chamada de sistema. Agora, se nós formos no arquivo sys.c, na pasta kernel, que é onde a maioria das chamadas de sistemas costumam ser implementadas, nós veremos a chamada de sistema que eu implementei. Aqui está ela. Esse syscall define1 é uma família de macros que facilita a definição de uma chamada de sistema com N argumentos. O primeiro argumento é o nome da chamada de sistema, aquela que eu declarei lá na tabela, a qual recebe um único parâmetro, um vetor de char, que é chamado por MSG, para receber uma string na hora da execução dela. Para lidar com o problema de gravação e leitura de memória, eu utilizei a função strncpy from user, que se comporta de maneira semelhante a strncpy da linguagem C, mas permite verificar o endereço de memória no espaço do usuário se a cadeia de caractere for muito longa e se houver um erro ao copiar, ele retornará esse efault. Essa chamada de sistemas é simples. Ela simplesmente vai imprimir uma string, né? Quando essa chamada de sistema for executada, ela tem que receber como parâmetro uma outra string que também será imprimida aqui pelo printk. O printk finalmente é empregado a nível de kernel info, que é outro macro para lidar com strings. Então o compilador vai concatenar a string de formatação e o printk mostrará exclusivamente no kernel do Linux, fazendo a formatação semelhante ao printf da linguagem C. Agora, para que a nossa chamada de sistema funcione efetivamente, o kernel tem que ser compilado. Para isso, eu vou utilizar o make dentro da pasta do kernel que eu baixei. Vou utilizar o make para compilar o kernel, compilar os seus módulos e instalar eles. De acordo com as configurações do meu computador, isso deve levar por volta de 2 horas. Vai ter na descrição as configurações dele. A few moments later. Uma coisa que eu esqueci de falar é que antes de compilar o kernel, eu tive que copiar as configurações do kernel atual que está rodando no Arch Linux para um novo arquivo de configuração do kernel que eu quero gerar. E as configurações do kernel atual do Arch Linux eram essas e eu copiei e fiz algumas alterações. Que no caso eu venho aqui para dizer qual que é a versão do kernel que ele vai utilizar agora, né? Em seguida, devemos construir o init_frams, a qual contém um executável chamado init, que faz a montagem dos sistemas de arquivos de root. Há uma pré-definição do mkinitcpio, que pode ser copiada e modificada para que as imagens do init_frams para o kernel personalizado que eu acabei de criar possam ser geradas da mesma forma que um kernel oficial. Nesse caso, o arquivo pré-definido para o kernel Arch será copiado e modificado para o kernel Matheus Made 3. Entendeu? Que é esse arquivo aqui, ó. Resumindo, eu copiei o arquivo preset que estava existente já no sistema e eu copiei as informações e renomeei.
para as novas informações do meu kernel. No caso aqui, a versão dele, coloquei a imagem padrão dele também. E depois disso, eu rodo um comando que irá gerar as imagens do init_frames para o meu kernel customizado, da mesma maneira que um kernel oficial, que é esse daqui, né? Ele vai levar um tempinho até gerar o init_frames, as imagens. E para que o sistema seja iniciado com um novo kernel, eu já configurei o GRUB, que é o gerenciador de inicialização, para procurar automaticamente as informações, as imagens do kernel no meu diretório de boot. Agora, com o nosso kernel já está sendo utilizado aqui, né, corretamente, agora temos que testar nossa chamada de sistema. Eu criei um programa em C para testar a chamada de sistema. Se vocês lembram, a nossa chamada de sistema tem o número 335 e esse é o nome dela. Ela recebe como parâmetro uma pequena string para ser imprimida com outra frase. A grande estrela aqui do programa é a função syscall, porque ela pode chamar qualquer chamada de sistema pelo seu número. Se ela encontrou a chamada de sistema, ela retorna 0. Se ela não encontrou algum erro, ela retorna -1. Agora vamos testar ela. Primeiro vamos compilar. E eu criei 3 arquivos de teste. Cada arquivo contém os nomes dos integrantes do meu grupo, né? Vamos ver se vai dar certo. Olha, retornou 0 e eu coloquei essa string para ela. Agora vamos usar um comando para ver os logs do kernel, para ver se realmente a nossa frase está lá. Olha, de acordo com isso daqui, essa é a nossa frase. Ó. Essa string que eu acabei de colocar e aquela é a frase que eu defini na chamada de sistema. Vamos fazer mais 2 testes. Vamos passar a entrada de teste 2. Isso. Novamente, a string que acabamos de passar. Teste 3. E a nossa string que nós acabamos de passar novamente. Se a gente for checar o log geral do kernel, poderemos ver os 3 casos aqui que nós fizemos. TD com Carlton, Vinícius e Matheus. E é só isso.